Eu enviei para eles. Bom, pessoal, hoje a gente segue o curso com o professor Giancarlo Cossi, da Itália. Ele está lá e não sei que horas são lá agora, mas... Bom, Cossi, muitíssimo obrigado pela disposição de estar aqui conosco. Cossi é um dos principais autores a divulgar e ajudar a gente a entender, principalmente quem não domina ou quem não tem acesso ao alemão. Professor, fique à vontade, a sala é sua, pode começar aí. Como você quer. Não sei, eu posso começar com uma apresentação ou tens algumas perguntas antes? Não sei, como você quer. Não, como você preparou, pode começar com sua apresentação e aí a gente vai lhe importunando ao passar do tempo. Bom, sim, claro. Sobretudo se não me entendem, claro, por favor, se tem problema de compreensão, que me param, claro, eu vou repetir ou explicar de uma outra maneira, com outros idiomas, não sei o quê, de qualquer maneira vamos entender-se. Que me param, se não se entende. Não, o que eu queria propor a vocês hoje são algumas ideias sobre um assunto que eu venho tratando há alguns anos no tema geral da opinião pública. Em particular, aqui é a relação entre a opinião pública e os meios de comunicação. O tema, claro, é sido muito discutido há décadas, há séculos, se quer, mas ainda mais desde que as novas meios chegaram, como as mídias sociais, redes sociais, social media, digital media, etc. Fala-se muito deles, até porque agora são muitos usados por líderes políticos, não só por líderes políticos, também para personagens da televisão, do cinema, enfim, por todos. Sinceramente, eu ainda não entendi qual é a novidade desses meios, que diferença há entre essas novas mídias e as mais tradicionais, ou seja, não sei, a televisão, a imprensa, a rádio e assim. As publicações sobre esses meios falam de fenômenos como echo chamber. Tchau, Sandra! como echo chambers, em inglês seria câmaras de eco, se diz em português, echo chambers. Nesse sentido de lugares digitais, claro, onde todos falam e vão confirmar ideias também muito estranhas, e mais que lo falam, mais que se convencem, mais que se confirmam em suas suposições, echo chambers nesse sentido. E depois também da polarização de opiniões, desinformação, fake news e muito mais. Uma primeira pergunta poderia ser isso, se tudo isso é realmente novo, e se é realmente novo, em qual sentido? Eu quero citar um autor italiano bastante famoso, que é Umberto Eco. Você provavelmente já conhece sua opinião sobre os mídias digitais, mídias sociais. Ele escreve o seguinte: as mídias sociais dão o direito de falar a legiões de imbecis que antes só falavam no bar, depois um copo de vinho, sem prejudicar a comunidade. Eles foram silenciados imediatamente, enquanto agora eles têm o mesmo direito de falar que um ganhador do Prêmio Nobel. É a invasão dos imbecis. Isso escreve Eco pouco antes de morrer. E sempre Eco, a estrutura da internet, segundo ele, favoreceria a proliferação de boatos, de fake news, de desinformação. Assim.
E a esse respeito, afirmou também que o papel dos jornais, nesse sentido, é importante porque devem filtrar a informação da internet como uma equipa de especialistas, porque ninguém consegue saber hoje se um sítio é fiável ou não. Para isso, disse Eco, os jornais deveriam dedicar pelo menos 2 páginas à análise crítica dos sítios. Bom, minha opinião é a seguinte, eu gostaria de saber como se faz uma tal coisa, como se poderia fazer uma tal coisa, e como poderia ser credível para os leitores, para a opinião pública, para os haters, para os odiadores, e assim. Me parece um pouco complicado. Em uma conferência em Bonn, na Alemanha, no ano passado, uma jovem pesquisadora árabe que estudava lá me disse que não é só isso. Claro. Ela mencionou a Primavera Árabe. Se diz assim também em português, né? Sim, a Primavera Árabe. Argumento é que as mídias sociais, as redes sociais, também são uma ferramenta fundamental para aqueles que lutam contra as ditaduras e pela liberdade. Eu não nego isso, claro, pode ser. Mesmo que, na minha opinião, esse é mais uma ilusão do que uma realidade. Bom, mas eu estou interessado em entender o que há de novo nas mídias digitais, nas redes sociais, e ainda não sei. Por isso, me parece adequado começar de longe. Sabemos que a opinião pública está intimamente ligada aos meios de comunicação de massa. Sem meios de comunicação, começando pela imprensa, provavelmente não haveria opinião pública, nem não haveria democracia no sentido moderno. Mas por quê? Há um montão de literatura sobre isso, também muito interessante, especialmente sobre a Inglaterra e a França do século XVII, XVIII. Mas eu gostaria de colocar o problema começando de longe, na verdade. Ou seja, dos meios de comunicação. E se vocês tiverem paciência, gostaria de resumir o que Luhmann disse sobre os meios de comunicação e depois propor uma variante um pouco complicada, mas espero que não muito complicada. Por isso, preparei alguns slides com PowerPoint. A ver, vamos compartilhar. Bom. Se vê tudo? Sim? Se vê? Perfeito. Ótimo. Sim, perfeitamente. Ótimo, ótimo. Bom, isso é Luhmann, claro, não? Teoria de sistemas. Como sabemos, a teoria dos sistemas parte da questão qual é a função dos meios de comunicação. E a resposta é a comunicação não é nada de natural, nada dado como certo, como natural nesse sentido, mas é altamente improvável. Para torná-la normal, são necessárias soluções muito sofisticadas, muito diferentes de acordo com o tipo de improbabilidades e correspondentes aos diferentes tipos de meios de comunicação. O ponto de partida em Luhmann é, portanto, a diferença entre probabilidade e improbabilidade da comunicação. Os meios de comunicação permitem transformar a improbabilidade em probabilidade, não em certeza, claro, em probabilidade. Ou seja, normalizar as condições de funcionamento que, de outra forma, não existiriam. Quais são essas improbabilidades?
Lumen, a teoria de sistemas, identifica 3, que correspondem a tantos tipos de meios, como aqui se vê. A primeira improbabilidade é que a comunicação será compreendida. O destinatário, claro, deve compreender o significado do que está sendo dito. Caso contrário, a comunicação não ocorrerá. A solução é a linguagem. A linguagem nos permite entender, pelo menos, o suficiente para que não seja um problema, como aqui, espero, como aqui agora. A segunda improbabilidade é como alcançar destinatários que não estão fisicamente presentes. Claro, a comunicação oral requer interação vis-à-vis, face-to-face, entre os participantes, requer a presença física dos participantes. A linguagem oral não permite que você se comunique à distância, claro. E a solução para esse problema é, antes de tudo, a escrita, e depois, todos os outros meios de difusão, como chamou Luhmann, a imprensa, o telégrafo, a rádio, a televisão, e hoje toda a comunicação mediada para a internet, para a rede. E, terceira improbabilidade. A terceira improbabilidade deriva da segunda. Se vocês também podem se comunicar remotamente, e se a interação não é mais necessária, a pergunta é, o problema é como vocês convencem os interlocutores. Como evitar que os conteúdos propostos sejam rejeitados. Na verdade, a comunicação à distância permite a elaboração de conteúdos comunicativos muito mais sofisticados do que os orais. Isso, no entanto, torna menos provável que o destinatário aceite o conteúdo, especialmente se o autor não está presente. E, portanto, não pode explorar as possibilidades persuasivas da interação física. Inclusive a violência, se quer, a ameaça. Para influenciar o destinatário, motivando a aceitar, em vez de rejeitar o que é comunicado, são necessários meios diferentes. Eles são os meios de comunicação simbolicamente generalizados, uma ideia de Tucker Parsons, e como vocês sabem, são o poder, a verdade científica, o dinheiro, o amor, no sentido moderno do termo, e alguns outros. Como funciona? Ok, também isso, acho que todos vocês já sabem. Quando vemos os símbolos do poder de uma forma ou de outra, somos bastante motivados a aceitar as imposições do poder. Quando vemos os símbolos da ciência, somos motivados a aceitar o que os pesquisadores nos dizem, mesmo que contradiga nossas experiências diárias e cotidianas. Se vemos os símbolos do dinheiro, concordamos em vender bens ou serviços por dinheiro e vice-versa. E se vemos os símbolos do amor, somos motivados a levar a sério o comportamento bizarro e frequentemente preocupante daqueles que nos amam. Então, obviamente, podemos dizer sim ou não, claro. Embora, nesse caso, os homens, infelizmente, ainda têm muito que aprender, na verdade. Efetivamente, o amor moderno parece mais uma invenção feminina que masculina. Bom, eu não estou dizendo o quão importante é definir essa teoria dos meios, porque vocês já a conhecem. Em vez disso, gostaria de dizer o que mais poderia ser dito, que poderia ser desenvolvido a partir dessa teoria. Entre outros, nesse ínterim, vocês devem ter percebido que é difícil incluir as mídias sociais aqui. São mídias, são meios. Eu diria que sim, mas eles são meios de comunicação de massa. Eu diria que não. Os meios de comunicação de massa são unidirecionais, são indiferentes à reação. No caso contrário, não seriam mass media, meios de massa. Mas esperamos sim. Vamos saber o que se poderia dizer mais e que se poderia desenvolver.
A ver. Bom, em minha opinião, há dois aspectos que podem ser desenvolvidos e que podem levar a uma teoria talvez mais geral dos meios de comunicação. O primeiro diz respeito aos meios de difusão. O termo difusão é uma metáfora, difusão no sentido de ir além do contexto interativo, além da presença física. Claro que, empiricamente, não há nada que se divulgue no sentido estrito do termo. A comunicação sempre ocorre e só ocorre quando é compreendida. Por isso, meios de difusão é uma metáfora. O Luhmann mesmo sabia isso, claro. Mas é um problema menor. Me parece que mais importante é o fato de que essa metáfora não inclui todo o que foi inventado no campo da comunicação à distância nas últimas décadas. Não apenas a televisão, mesmo a digital, a rede, a telefonia móvel, é assim. Vamos apenas pensar no que podemos fazer com a internet, digitalização do conhecimento, incluindo textos antigos, disponibilidade de bancos de dados, recentemente também formas de processamento de grandes quantidades de dados, os chamados Big Data, e muito mais. Tudo isso vai muito além do problema da difusão. É por isso que prefiro falar de uma extensão da autonomia operacional da comunicação. Em breve falarei sobre isso com mais detalhes. Mas acho que esses meios de comunicação permitem modular, isso seria o ponto importante aqui, modular a relação entre os participantes da comunicação, entre ego e alter ego, de forma que a comunicação se torne cada vez mais independente das condições não sociais da comunicação, como a presença física. Mas, em breve, falarei um pouco mais sobre isso. O segundo ponto diz respeito ao conceito de meio de comunicação simbolicamente generalizado. Aqui, a ideia de Parsons e Luhmann de que o problema que esses meios resolvem é a motivação a aceitar a comunicação, conteúdos. É claro, é convincente, claro. Mas eu acho que não é só isso. Deve-se ter em mente que nem todos os subsistemas possuem um meio. Segundo Luhmann, por exemplo, medicina, educação, talvez nem direito não tem um meio de comunicação simbolicamente generalizado. E não somente os subsistemas, nem mesmo as organizações e as interações. E minha proposta é a seguinte: ver a função desses meios de comunicação não só na motivação a aceitar conteúdos improváveis, mas também em construir a realidade específica de cada meio. É claro que isso requer maior clareza sobre o que é o meio, mas aqui não temos tempo bastante para aprofundar nesse assunto. Mas acho que o interessante aqui seria desenvolver o conceito de meio simbolicamente generalizado como meio que constrói a realidade, no sentido estrito, a realidade observada para cada subsistema ou outro tipo de sistema. Bom, por enquanto, vamos nos ater a esses dois tipos de meios. A ver, aqui. Uma primeira diferença notável ao comparar os meios de difusão e os meios simbolicamente generalizados é que os primeiros são indiferentes aos conteúdos. Os últimos tratam apenas dos conteúdos. Vou explicar, claro. A escrita, a imprensa, a televisão e todos os outros meios de difusão disponíveis. Esses são meios, efetivamente, na verdade, disponíveis para tudo que
se deseja comunicar, para tudo o que vocês querem comunicar. Por isso também são tão importantes. A liberdade da expressão, um dos valores mais fundamentais, se expressa tradicionalmente com a liberdade de imprensa. Em todas as constituições se encontra isso. Certamente, esses meios têm efeitos profundos e radicais sobre o que pode ser comunicado. É claro que o que, não sei, pode ser publicado em um jornal, provavelmente não é adequado para a televisão. Claro que um blog é bom para a internet, para a rede, mas não para um livro, é assim. Mas esses meios de comunicação mudam a maneira de comunicar, não o conteúdo, senão indiretamente. Mudam a maneira de comunicar, não indiretamente os conteúdos. O conteúdo da comunicação mudou e muda graças aos meios simbolicamente generalizados. Novas formas de poder, como a democracia moderna, a ciência, o direito constitucional, e muito mais disso. Tudo é resultado da evolução desses meios. Esses meios têm certamente aproveitado os meios de difusão, claro, mas sem ser determinados para ele. Bom, basicamente, os meios de difusão estão disponíveis para qualquer conteúdo. Vocês podem comunicar tudo e o oposto de tudo, sem limites. Ou melhor, os limites são os limites da imaginação. Vocês têm que ter algo a dizer para imprimir um livro, produzir um programa na televisão, começar um blog. E aqui intervêm os outros meios, simbolicamente generalizados, que constroem uma realidade sobre a qual se comunica. Hoje, a realidade é produzida por esses meios, não apenas pela ciência, pelo poder, mas também pelos meios de comunicação de massa, que constroem uma realidade feita de novidades, de notícias, de tudo o que pode chamar a atenção do público. E eu acho que, para entender melhor essa diferença, para entender como funcionam os meios de comunicação, se os analisamos desse ponto de vista, é preciso ter em mente o que se entende por comunicação. Luhmann, de novo, mas não só Luhmann, também na linguística, semiótica e muitas outras disciplinas. Sabemos que a comunicação é entendida como operação social, é composta por 3, Luhmann lhe chamou unidades. A informação, ou seja, o conteúdo que é proposto, e que se encaixa no contexto do conhecimento disponível, fazendo uma diferença que deve então ser processada. E processada significa, portanto, confirmada, contradita, lembrada, esquecida, conectada às outras informações, interpretada, e assim. A informação, no entanto, deve ser proposta e, por isso, é sempre atribuída a uma fonte. Normalmente, a pessoa que fala ou escreve. Ou seja, todas as informações são selecionadas, são, de alguma forma, sempre intencionais. E, por isso, sempre se expõem à crítica, pois sempre é possível escolher informações diferentes. Aqui o Luhmann adota um termo alemão, esse aqui, Mitteilung, para descrever esta seletividade intencional da comunicação. Infelizmente, não existe uma tradução clara em italiano. E não sei, mesmo em português. Em inglês pode ser utterance. Pero se perde um pouco do sentido da palavra. Se para vocês não é um problema, eu sempre direi Mitteilung para evitar mal-entendidos. Isso é sentido, não? A seletividade intencional da comunicação. Bom, finalmente, terceira unidade.
Claro que a comunicação só ocorre se for entendida pelo destinatário, independentemente da fidelidade às intenções do comunicador. Uma proposta de informação que não é entendida não é comunicação, porque só a compreensão pode, então, criar novas conexões comunicativas. Esse ponto é contrário não só ao bom senso, mas também a muitas abordagens sociológicas que veem a intencionalidade como o núcleo forte da comunicação. Mas é evidente que a intencionalidade por si só não garante de forma alguma que o processo comunicativo seja posto em movimento. Somente quando um ato comunicativo é compreendido em sua diferença em relação ao conteúdo informativo, só quando se pode se distinguir entre Mitteilung e informação, a comunicação se realiza no nível operacional, e disso depende seu destino, seus efeitos, suas consequências, suas repercussões, e assim. A intenção, portanto, vai se perdendo gradativamente na cadeia operacional, que ela mesma põe em movimento, pois depende inevitavelmente do que e como o destinatário entende do que entende. Bom, minha proposta é distinguir os diferentes tipos de mídia dessa forma. O que o Luhmann chama meios de difusão regula uma relação entre essas três unidades de comunicação. De outra parte, o que Luhmann chama meios simbolicamente generalizados constroem o conteúdo, a realidade construída para a comunicação. Os primeiros, eu chamo os primeiros, nesse sentido, meios operacionais, e os segundos, meios de observação. Em alemão seria, esse segundo, seria Beobachtungsmedien. O Luhmann mesmo utiliza esse termo uma vez em um artigo, sem especificar muito o que ele entendia. Mas acho que ele tinha em mente algo de similar a essa ideia. Então, meios operacionais de uma parte e meios de observação da outra. Os meios operacionais regulam a relação entre as três unidades da comunicação, então, Mitteilung, intencionalidade, informação e compreensão. Os meios de observação elaboram frames, distinções, cornices para observar a realidade. Eles produzem o conteúdo da comunicação. Bom, na realidade, tudo isso aqui não é completamente, realmente novo. Uma ideia semelhante já existe em Luhmann mesmo. Mas isso aqui não é importante. Vamos ver rapidamente como funcionam esses meios. Isso também são ideias que vocês já conhecem por certo. A ver. Historicamente, o primeiro é a escrita. Sabemos que a escrita muda radicalmente a relação entre o escritor e o destinatário. A comunicação oral é baseada na contemporaneidade de Mitteilung e compreensão, de ato comunicativo e compreensão. O complemento entre os dois, entre Mitteilung e compreensão, é um acoplamento estrito. Ego e alter ego estão fisicamente presentes. A escrita afrouxa este acoplamento. Entre o momento da escrita e o momento da leitura, o tempo passa e o escritor não está presente quando o destinatário lê. Como sabemos, as consequências são efetivamente enormes. Se o destinatário não estiver presente, o texto deve ser autossuficiente, deve ser entendido por si mesmo. A informação deve ser clara. Isso significa que a Mitteilung também se torna mais clara. É preciso entender como e por que o escritor decidiu escrever o que escreveu. E o destinatário, finalmente, tem mais tempo para entender
e não tem que decidir imediatamente se concorda ou não concorda com o conteúdo da comunicação. A isso se acrescenta outra consequência de grande importância. Se há tempo entre a Mitteilung e a compreensão, entre o que vai ser escrito e a leitura, o escritor e o destinatário, o leitor, devem atualizar as respectivas posições temporais. O escritor deve levar em conta o fato de que será lido posteriormente e, portanto, deve antecipar a possível situação do destinatário. E o leitor deve levar em conta o fato de que quem escreveu estava em um momento que não é mais atual. E, portanto, deve reconstruir as condições em que o texto foi escrito. Já isso significa uma complexidade impressionante, desde o ponto de vista evolutivo, efetivamente impressionante. E, entre as muitas consequências da invenção da imprensa, há também as seguintes. Por exemplo, a visibilidade dos textos, a possibilidade de comparar os textos, leva à padronização do conhecimento, à sistematização do conhecimento. Por exemplo, na ciência, por exemplo, no direito. Segundo, o novo conhecimento se torna mais interessante do que o antigo. O interesse pela novidade se espalha para todos os setores da sociedade. Assim, o conhecimento também se torna contingente. Começa-se a supor que o que é válido hoje não será amanhã, provavelmente. A sociedade começa a se orientar para o futuro, não mais para o passado. E as velhas estruturas de classe, de rango, de estratificação social desaparecem. E aqui nasce também a expressão opinião pública. As decisões políticas, decisão do poder, devem ser verificadas no público. E quem governa deve levar em conta o que pensa o povo. Agora, é um povo que lê, que se informa e que reage a tudo o que acontece. Há também um povo de espertos, um povo de leitores. Não é mais um povo anônimo, de brutos, de analfabetos. Bom, a invenção da imprensa na Europa muda profundamente as condições operacionais da comunicação, em comparação com o que a escrita já havia feito. Pegando as 3 unidades constitutivas da comunicação, podemos resumir dessa forma. Se faz sentido publicar textos apenas se forem novos, atraentes. Então, o valor da informação é determinado apenas em comparação com outras informações. O interesse pela novidade se deve a isso. Não faz mais sentido publicar o que já se sabe. Os livros podem ser impressos facilmente. O único critério de publicação agora é a capacidade do texto de mover o que já existe como conhecimento, fazendo-nos imaginar possíveis desdobramentos interessantes. Isso tanto mais quanto mais o texto se afasta da plausibilidade imediata do seu conteúdo. Do lado da Mitteilung, da intencionalidade, nasce o autor, no sentido moderno. Quem publica não é mais quem conserva o conhecimento de forma mais ou menos admirável. Quem publica é um autor, no sentido de que diz coisas diferentes, novas, originais, no sentido moderno, desviante. Hoje se diria também que deve ser criativo. E aqui uma outra cita de Luhmann, escrito assim, como consequência da imprensa, da invenção da imprensa. Toda ação agora nada mais pode ser do que a personificação de uma intenção subjetiva.
como a consequência de que a legitimidade do agir pode ser questionada. Para entender o significado de uma publicação, em outras palavras, tem que perguntar ao autor, observar o autor e atribuir responsabilidade ao autor. E, finalmente, a compreensão. Se publica para quem pode compreender e, acima de tudo, pode usar o conteúdo para desenvolver outras publicações, por sua vez. Claro, nasce o público no sentido moderno e se publica para criar diferenças, para haver consentimento e dissidência no mesmo tempo. Se publica para provocar reações. Quais reações? Não pode ser previsto. Esse é um ponto, me parece, muito, muito importante. A imprensa institucionaliza a incerteza sobre as consequências do que é publicado, do que é comunicado através da imprensa. E, portanto, institucionaliza também a dissidência. É por isso que a imprensa é uma condição da possibilidade da opinião pública de democracia. O ponto aqui não é a possibilidade de publicar ideias inteligentes, isso também é isso claro. Sobretudo, o ponto aqui é provocar uma opinião pública, as reações da qual não são prevenidas. Não se pode saber como vai a reaccionar o público. Em particular, para a política, claro, os eleitores. Se pode imaginar, se pode prever um pouco, claro. Se pode influenciar, claro, mas não se pode prever com certeza. Bom, em outras palavras, a informação torna-se um produto exclusivamente social, artificial, um produto da sociedade. As velhas ideias de virtude, de natureza, da natureza desaparecem, claro. A Mitteilung torna-se arbitrária, idiosincrática, individual. O autor tem motivos para escrever, para publicar, tem intenções. E os destinatários também são idiosincráticos, mas no sentido de que não se pode prever o que farão, uma vez que entendam o que está comunicado. E não é mais um povo que não consegue discriminar, agora se criam movimentos de opinião, grupos de pressão, bom, tudo se discute em todos os lugares. Isso foi a experiência em Inglaterra e na França do século XVII, ao fim do século XVII, quando os detentores do poder foram, como se diz, obrigados a ter em conta de lo que fuera de los, en las plazas, fuera de los palacios del poder, aconteceu. E agora, os meios modernos, isso é um pouco mais difícil. Algumas palavras sobre a televisão, que é um dos mais importantes. A televisão explora imagens em movimento, o meio óptico. Luhmann diz que se sabe que é comunicação, mas não se vê que é comunicação. Não é possível distinguir bem, de maneira clara, entre informação e Mitteilung. Só podemos suspeitar que tudo está sendo manipulado, que é típico de todos os mass media, mas isso não ajuda muito. Todos dizem que os meios são manipulados, e todos sabem que todos sabem. Por outro lado, rádio e televisão deixam claro que o mundo todo pode ser comunicado, o mundo só pode ser observado através dos meios de comunicação, portanto, só na forma mediada. Daí a famosa afirmação de Luhmann, quando disse que o que sabemos sobre a nossa sociedade e, em geral, sobre o mundo em que vivemos, o sabemos através dos meios de comunicação de massa. Agora, comunicamos mais sobre comunicação mesma do que sobre a realidade entendida como ser, a ser das coisas, da realidade. Essas mídias levam ao extremo o que já havia começado com a imprensa, porque
não importa se os destinatários consentem ou divergem, mas só que haja ressonância. Basta uma vontade individual e generalizada de ler jornais ou assistir à televisão, ou assim. Portanto, uma microdiversidade generalizada. E, ao mesmo tempo, existem efeitos reativos em massa que são catalíticos, reflexivos, autoamplificadores, autodestrutivos e, sobretudo, que não se pode se controlar de nenhuma maneira. Assim, parece que a comunicação é estilizada até ao extremo. E nesses meios, como a televisão, a metade permanece em segundo plano, no máximo, como dizia antes, como intenções manipulativas. Enquanto a compreensão agora é uma mera habilidade de transformar percepção em informação. E a interpretação, ou a opinião, é reduzida a uma heterogeneidade homogênea, por assim dizer. Todos fazem o que acreditam com isso. Todos, sem exceção. Novamente, não importa como se reage. É suficiente que todos suponham que é dado como certo que todos sabem o que há para saber. E o que se precisa saber não são apenas novidades. Se sabe que tudo é comunicação. Me parece que esse é um ponto interessante. E, finalmente, os últimos, mídias digitais, as redes sociais e assim. Aqui não é fácil entender onde está a novidade e quais são as consequências. Hoje fala-se muito sobre esses meios. Entre as muitas características desses meios, tem também as seguintes. Esses meios não são meios de comunicação de massa, são meios, os meios de comunicação de massa não permitem feedback. As redes sociais permitem. Mas também é verdade que, em alguns casos, nós comunicamos através das redes sociais para ter efeitos de massa. Isso, sobretudo, fazem os jornalistas e os políticos, claro. Então, é uma mistura, uma mescla entre os dois tipos de meios. Depois, é importante o desaparecimento das formas tradicionais de controle social. Como disse Eco, todos podem ter algo a dizer sobre tudo, que todos podem ter algo a dizer sobre tudo, não é novidade, mas antes das redes sociais era a interação que selecionava, filtrava, censurava. E além da interação, também a imprensa e suas regras de publicação. Agora isso se tornou quase impossível. É suficiente ler alguns blogs para realizá-lo. Ao mesmo tempo, as redes sociais são quase impossíveis de censurar, o que pode ser perigoso para a política, se levamos em conta o fato de que os governos mais despóticos, as ditaduras, por exemplo, se baseiam principalmente no controle da informação. E qualquer tentativa de regular os processos de comunicação mediados por essas tecnologias parece mais desajeitada e ilusória do que eficaz. Mas, mesmo desse ponto de vista, é bom não superestimar o potencial desses mídias. A circulação das informações é difícil de controlar nos dois lados, no lado da metade e também no lado dos destinatários. E o resultado, me parece, é um mundo onde posições, não sei, paroxísticas, apodíticas, extremas, se encontram nesse sentido de uma exploração radical das possibilidades de expressão e descrição, seja ela qual for. Assim que uma forma visível coagula temas, pessoas, acontecimentos particulares, acidentes, do que queiram, acumulam-se comentários dos mais variados. Isso é um fenômeno que impede o desenvolvimento controlado da comunicação. Claro que isso também gera o seu oposto, ou seja, uma espécie de conformismo extremo, um compartilhamento generalizado de certas opiniões, ainda que
tudo provisoriamente. Assim que um tema sai das primeiras páginas, essas posições também se esvaecem ou se desfazem. Um fenômeno complementar a esse é o das fake news, post-truth, and so on. Esse fenômeno não é só um fenômeno político, claro, na política não pode haver posições unívocas, e até a mistificação agora está incluída na liberdade da expressão, embora limitada por direito, se espera. O fenômeno também está presente em outros setores, onde a objetividade deveria reinar, assim se supõe, por exemplo, na ciência. E principalmente as redes sociais, mas a opinião pública em geral, questiona posições científicas mais ou menos estabilizadas. Isso são fenômenos muito conhecidos, não? Ideias estranhas são impostas, estranhas, mas fáceis de espalhar e capazes de chamar a atenção. Pense nas polêmicas contra a teoria da evolução, por exemplo, nos Estados Unidos, sobretudo, ou contra a base biológica e química de algumas terapias médicas, a discussão surreal sobre vacinas em todo o mundo. Pense também na questão ecológica e na maneira como não só os negacionistas, mas também os movimentos ambientalistas mesmos têm conseguido inviabilizar qualquer discussão séria sobre um problema assim importante. E assim, muito mais. Mas, na minha opinião, há outra coisa que chama a atenção. E, não sei se deve ver. Os comentários nas redes sociais, nos blogs, assim, os posts, são quase exclusivamente sobre intenções. Eu não sei se consigo deixar ver este exemplo que você conhece bem, imagino. Onde estão os comentários? Momentos. Não encontro os comentários. A ver se consigo, senão não é um problema. Desapareceram os comentários. Bem, não faz diferença. O interessante, nesse exemplo, como em todos os exemplos similares, é que mesmo depois 2 ou 3 comentários, não fica mais claro qual era o tópico a ser discutido. O assunto, o motivo da discussão desaparece. Imediatamente chega-se às acusações. Palavras típicas são mentiras, hipocrisia, estupidez, e depois, naturalmente, insultos, difamação, calúnia. Esse é um mundo muito particular. Na prática, comunica-se quase apenas sobre a metade, sobre as intenções. A informação é a metade. Pode-se dizer qualquer informação é compatível com qualquer intenção, até mesmo informação científica. Se confundem de uma maneira. Em outras palavras, esses meios de comunicação produzem informações para a polêmica. Mas, uma vez que cada comentário polêmico é, por sua vez, uma informação, há polêmica sobre a polêmica. É um círculo que se autoalimenta. É um círculo que só se interrompe porque, depois de um tempo, os participantes, a gente se cansa. As mídias digitais são ideais para resetear, se diz, a memória, não? Como nas computadoras. E reiniciar fazendo a mesma coisa repetidamente com outros assuntos, outros temas. E por isso, talvez, não é o caso de superestimar tais fenômenos. O que é novo é a visibilidade na rede, efetivamente. E, claro, não é somente isso. Precisamente porque não podem ser censurados facilmente, esses meios são importantes
também para comunicar a comunicação em condições muito difíceis, como disse antes, a ditaduras, em caso de desastre ou acidentes. Mas tenho a impressão de que esta é uma função não primária, mas secundária. Mais importante é que tudo isso aconteça na arena mediática. Isso também é um fenômeno interessante. Os meios de comunicação produzem o que criticam. Dizem que mentem. Propõem, assim, o mais clássico dos paradoxos. E me parece que é totalmente inútil tentar dizer a verdade. Não só porque ninguém sabe o que é a verdade, mas também porque esses meios procuram a objetividade apenas para encontrar intenções ocultas. Isso é o que fazem continuamente. Bom, último. Um momento. Aqui. Sim, para concluir, a ideia aqui seria a seguinte: a opinião pública contemporânea, a pública de hoje, produz incerteza, produz continuamente incerteza. Uma incerteza autoproduzida, não uma incerteza geral, uma incerteza autoproduzida. A política, para dar um exemplo mais claro, próspera nisso. O político faz uma declaração, então vê quais são as reações. Essa incerteza não pode ser controlada de forma alguma. Na política, claro, tudo se faz para obter consenso, mas não se pode determinar como os eleitores vão votar. Essa incerteza é a base da política democrática. Não há dúvida de que a polêmica extrema, e também, se vocês querem, a falta de vergonha de muitos políticos importantes, rebaixa muito o nível da discussão política, talvez demais. Mas a culpa, se podemos falar de culpa, não é dos meios operacionais. Minha opinião, o problema é o poder político moderno, como meio de observação. Mais do que combater a desinformação, acho que a política deve ter coragem, deve propor ideias, programas para tomar decisões viáveis, praticáveis. E reivindicar, como fazem muitos, também nas publicações sobre os meios modernos, meios digitais, reivindicar respeito pelos valores, demonizar o oponente, invocar a moralidade como antídoto. Isso é tudo menos um programa político. Bom, isso seria tudo. Obrigado.